Aos 72 anos, Mirtes Bevilacqua, a primeira mulher eleita como deputada federal do Espírito Santo, ainda carrega no peito a mesma disposição que a fez levantar a bandeira do sindicalismo no magistério na década de 70. O lenço na cabeça é marca registrada da capixaba que se orgulha de ter nascido em Vila Velha, uma legítima Canela Verde. A militância da professora, que também é advogada, teve início ainda cedo, nos centros acadêmicos da capital. Mas as lutas encampadas por ela, pouco a pouco, tomaram maiores proporções. Foi dela a iniciativa de criar o primeiro Seminário Nacional de Trabalho da Mulher. Militante do extinto PCB, Partido Brasileiro Comunista, hoje PPS, Partido Popular Socialista, Mirtes se orgulha de ainda lutar pelas mesmas ideologias, aquelas herdadas do partidão. O senso de humor e o otimismo não camuflam o poder de criticidade, nem aparentam os momentos difíceis vividos por Mirtes na ditadura militar, quando por vezes foi chamada para depor no DOPS, órgão de repressão do regime. Eu nasci em Vitória, mas não fiquei aqui, porque meu pai era bancário. Em Vila Velha, na verdade, porque minha mãe ficou grávida e eu nasci na Santa Casa de Misericórdia. Mas naquele tempo, Vila Velha pertencia a Vitória. Então, o registro era feito em Vitória. Mas eu me considero vilavelhense, tá? Canela Verde. Aí meu pai foi transferido para Petrópolis. De Petrópolis, nós fomos para Nova Friburgo. De Nova Friburgo, nós fomos para Rio Pomba, porque ele era bancário. E de Rio Pomba, voltamos para o Espírito Santo. Aí eu estudei, né, fracionado. Comecei a ler em Nova Friburgo, continuei em Rio Pomba, comecei a participar do movimento estudantil em Rio Pomba, no Grêmio Escolar da escola do ginásio, né? E no primário também eu participei. E depois vim para Vitória e fui estudar na Escola Normal, que naquele tempo a gente chamava de Escola Normal Pedro II, mas hoje chama Ginásio Maria Ortiz, né? Mas naquele tempo era a Escola Normal Pedro II. Fiz o ginásio lá, e lá eu participava do CLEM, Clube de Leitura da Escola Normal. E representava a escola em todas as inaugurações, encontros, eu estava presente. Depois, e ali foi que eu comecei a participar de partido político. Fui para a UESE. Eu me lembro de uma entrevista na UESE, feita por Zé Maria Ferrosa e Délio Neves. Eles fizeram na rádio. E eu não sabia como me despedir na rádio. Eles pediam, faziam gestos, né, pedindo para eu despedir, e eu não sabia dar boa noite ou boa tarde para os senhores ouvintes, entendeu? Porque eu nunca tinha ido para uma rádio. Mas ali fui da UES, depois fui da Uni. Fiquei e casei, fui para a Faculdade de Direito, quando eu era aí eu confundi um pouquinho, né? Porque da Uni eu fui só quando eu estava fazendo nível universitário. Eu era do centro acadêmico da Faculdade de Direito, era secretária-geral, e dali fazendo Direito. Inclusive saí do centro acadêmico do meu noivo, que não queria que eu participasse, e eu ia casar, eu saí do centro acadêmico. Eu casei em 65, em janeiro de 65, tanto é que em 64 eu não vi a Revolução, porque eu estava muito apaixonada preparando enxoval, então eu não vi acontecer a Revolução. E em 65, dia 9 de janeiro de 65 eu me casei, 66 nasceu em janeiro a minha primeira filha, 67 nasceu meu filho e 70 nasceu a Andréia, a terceira. Então a Luciene nasceu em 66, Pedro Márcio 67 e a Andréia em 70. Aí, em 72, mais ou menos, 73, eu fui para a UPS. Eu acho que... Eu só sinto, quando eu vejo meus netos, agora que eu acompanho mais, que eu como pessoa, eu perdi muito da minha ausência com relação aos filhos, né? Porque eu perdi as gracinhas, o crescimento, eu não acompanhei muito bem. Eu não sei nem como eles entraram nas faculdades. Eu não acompanhei o vestibular. Não sei nem se eles fizeram. Eu sei que eles fizeram vestibular, mas eu não vi, entendeu? A sorte minha, que eles... acho que Deus ajuda, né? Porque os meninos se saíram bem, viu? Eu tenho hoje uma advogada, tenho um engenheiro em telecomunicações
e tenho uma contadora. Quer dizer, todos os três fizeram nível superior. E a minha neta mais velha está com 17 anos hoje, já está no segundo período de medicina na Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Quer dizer, eu acho que foi um sucesso como mãe, sou como avó, mas quando eu vejo as criancinhas, o meu netinho de 13 anos, 14 anos agora que ele está, as brincadeiras, tudo, eu sei que eu perdi brincadeiras, entendeu? Eu sinto isso. Daí tem uma parte minha que não viveu com eles o crescimento deles. Eu era professora e os professores passavam muita dificuldade. E daí por que eu fui para a UPS? Fui para a UPS e, ao mesmo tempo, tive uma notícia sobre que eu fui acordar como estava o país. Quando eu emprestei meu telefone para uma vizinha que queria falar com a filha que estava no Rio, que ela tinha sido prisioneira política e o telefone da casa dela estava grampeado. Então, ela foi em casa. Aí a filha dela tinha sido minha colega. Eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Aí que eu caí na real, que o país estava, tinha uma revolução injusta e fui brigar contra isso também. Então, fui para o movimento sindical, na organização dos professores, ajudei a organizar vários sindicatos, fizemos as maiores greves e passeatas, fui para o DOPS, os professores foram também atrás de mim, os políticos foram da época, Marx, Camata e outros, né? A OAB foi também, e todos acompanhavam, mas como eu tinha feito direito, o movimento sindical me baseava tudo dentro da Constituição, eles não tinham como me pegar. Apesar de Edson Machado, deputado Edson Machado, colocar no jornal e outros políticos colocarem, MIT será enquadrado na Lei de Segurança Nacional, como me enquadrar se eu estava dentro da lei? Né? Porque eu fazia tudo baseado na lei. O que os professores na época queriam? Um estatuto, ganhar de acordo com a maior qualificação, de acordo com a Lei 5692. Então, a gente brigava por isso. O pó de giz, que era uma gratificação, porque os professores mexiam com giz, e o giz, de qualquer maneira, até hoje, eu tenho problemas pulmonares devido ao giz, e eu não entendo por que o governo estadual cortou essa gratificação. É uma gratificação que os professores merecem, da nossa época, que era pó de giz mesmo. E isso embrenhava pulmão adentro, e muitos professores aposentados, alguns tiveram até câncer de pulmão, e perderam a gratificação pó de giz. Isso eu acho um absurdo que isso aconteceu aqui no Espírito Santo. Então, brigamos, tivemos sucesso, conseguimos enquadramento de acordo com a maior qualificação, conseguimos o Estatuto do Magistério, conseguimos a aposentadoria aos 25 anos, que foi uma luta do Acre ao Rio Grande do Sul, conseguimos levar os professores para a Câmara dos Deputados, e 3 vezes fomos lá e conseguimos que fosse aprovada a aposentadoria dos professores aos 25 anos. Participei da Direta Já, foi muito bom, o Brasil todo, eu acho que eu percorri o Brasil inteiro. Éramos poucas deputadas de oposição, era eu, a Cristina Tavares e Beth Mendes. Nós três é que éramos responsáveis para andar, falar a palavra da mulher no Brasil inteiro. Com isso, eu sei que eu trouxe algum prejuízo para os meus filhos, porque eu não podia ficar perto tanto como eu gostaria de vê-los, né? Porque teve coisas que aconteceu, até quando eu era sindicalista, que eu tive que sair muitas vezes do Brasil, né? Quando o negócio apertava muito. Então, eu ia algum sindicato internacional me convidava, eu ia para fora. Eu me lembro da primeira comunhão dos meus 2 filhos, que eu não assisti. Preparei a roupinha deles, tudo direitinho, e não assisti. Nessa época, eu era sindicalista. Fui para fora do país. E aconteceram fatos muito interessantes, que eu tinha até vontade de um dia escrever um livro, entendeu? Como, por exemplo, eu estava em Buenos Aires, na Argentina, nas imediações, ditadura lá, ditadura aqui, e nós estávamos no movimento sindical, vários representantes de vários países que estavam com ditadura, numa casa, durante 30 dias, recebendo, trocando conhecimentos, né? E eu me lembro que eu tinha que, de determinado momento, nós tínhamos que buscar um professor de Santa Catarina no aeroporto. E eu fui com um companheiro argentino, peronista, Ramon, até o aeroporto. E quando nós estávamos parando o carro, chega a guarda, vários policiais. E ele disse, me desculpa, me agarrou e me beijou. Aí os guardas olharam e disse, são namorados, namorados.
e foram embora. Porque se fosse pedir documento dele, documento meu, eu não sei o que ia acontecer. Eu fui a primeira mulher deputada federal. Eu estava no auge, todo dia no jornal, brigando, né? Todo dia saía Miss, quer dizer, eu tive um apoio muito grande da imprensa na época, da mídia, né? E com isso o partido PMDB me convidou para ser candidata e eu fui. Eu já não era mais presidente da UPS, porque só podia ficar 8 anos, eu fiquei os 8 anos. E eu, então, fui ser deputada federal, 4 anos. Como deputada federal, fiz vários projetos de lei na área trabalhista. Um deles até, eu não consegui aprová-los, porque fiquei só 4 anos, mas um deles até me orgulho, porque o Lula acabou dando, que é da empregada doméstica, que eu fiz esse projeto de lei em que houvesse o desconto do imposto de renda, né, quem pagasse, tivesse a carteira assinada da empregada doméstica. E fiz muitos outros projetos de leis, que hoje eu vejo, por exemplo, eu pedi a comissão, por 2 vezes eu pedi a instalação da comissão de direitos humanos na Câmara dos Deputados, todas as 2 vezes eu não consegui, mas hoje ela existe até no Ministério, né? Que a gente vê o direito da mulher, os direitos humanos, de uma maneira geral, sendo respeitados, né? E eu sou professora, vocês estão vendo que eu tenho uma vida modesta. Não recebo como deputada federal. Não me aposentei como deputada federal, como muita gente até pensa, né? Então, meu salário não é um salário alto. E para ser candidata, você tem que ter recursos financeiros, isso eu não tenho. Mas isso aí não teria problema, porque com relação à mobilização, a gente até é possível ir. Mas na época que eu estava no auge, eu fiz um sacrifício, o que se chama sacrifício político. O nosso candidato do PMDB, na época, era Max Mauro, candidato a governador. E ele precisava do apoio do Vasco Alves aqui em Vila Velha. E eu era do grupo do Vasco. Então, eu fui deputada eleita com apoio de Vasco Alves. E, então, o que aconteceu? Vasco saía deputado federal e eu saio candidata ao Senado. Mas só tinha uma vaga, a vaga era de Camata. E a promessa era que, se eu saísse candidata ao Senado, sabendo que ia perder, eu ia ser secretária de Educação. E era o meu sonho, ser secretária de Educação. E não foi isso que aconteceu. Eu fui ser secretária de Ação Social e fiquei 1 ano só. Quer dizer, não deu para me organizar, continuar na organização, para eu poder ser candidata outra vez. E aí depois eu fui para o Partidão, o PCB saiu da clandestinidade, ficou mais difícil ainda, porque eu fui me afastando, né, da mídia, né? E aí fica difícil, né? A história do lenço foi o seguinte, quando eu fui eleita, né, porque numa reunião me elegeram presidente da UPS, e eu fui para casa, fiquei muito preocupada. Como fazer com que os professores me conhecessem o mais rápido possível? Eu não sabia, eu passei a noite pensando. Aí eu me lembrei de um professor de educação física, que também fazia muito futebol, que era o Pimenta, que usava uma boina. Aí, com aquilo, eu tinha lenço em casa, eu tapei a cabeça toda, que o pessoal pensava que eu não tinha cabelo. E saí por aí, pelo estado todinho, reunindo o magistério. O lenço foi a marca registrada, o pessoal pensava que eu não tinha cabelo. Depois eu me elegi com os lenços, depois fui diminuindo, né? Hoje ele está pequenininho, né? Mas minha mãe não gosta, viu? Ela tem 92 anos. Se eu for na casa dela, eu tenho que tirar, porque ela não suporta lenço. Eu sempre me sentia, assim, vamos dizer assim, vontade de mudança. Quando eu fui ser só professora, que eu estava casada, que meu marido me deixava mexer, não ir para nada mais, não podia nem advogar, eu criei no Impaú, era professora de ciências, então eu comecei a primeira feira de ciências no Espírito Santo. Meus alunos é que ganhavam primeiro, segundo lugar, na segunda-feira ganharam, na terceira, porque nós já tínhamos experiência de fazer feira de ciência, entendeu? Então, quer dizer, aí o Vasquinho, que era colega meu, dava aula também no mesmo colégio, vendo eu fazer a feira de ciência, ele fez a feira da geografia. Então, foi assim, muito interessante, né? Aí o MEC, Bussinger, que era do MEC, ele foi, eu convidei para ele dar avaliar os trabalhos, né?
E aí ele resolveu fazer uma feira de ciência estadual, e aí foi crescendo esse movimento de feira de ciência. Eu sou professora de escola singular, eu dei aula na escola singular do Amorim. Depois eu fui transferida para a escola lá em Itaimbé, Escolas Reunidas de Itaimbé. E depois eu vim para a Secretaria de Educação, fui convidada a ficar no gabinete do secretário de Educação, doutor Bolívia de Abreu. Mas o que eu queria te dizer é que naquele tempo havia concurso de ingresso todo ano para os professores. Não havia professor a título precário, como há agora. Professor monitor, professor contrato por prazo determinado, isso não existia. Todo ano o governo fazia concurso de ingresso. Todo ano o governo fazia concurso de remoção, que a gente não havia municipalização ainda. E os professores se removiam, saíam das escolas do interior e se aproximando mais de suas residências. Isso era muito bom. Eu que fui criada na cidade, de repente fui dar aula lá numa escola singular do Amorim, dentro de uma fazenda, eu fui conhecer a vida de quem morava lá. Fui aprender a apanhar café, fui aprender a usar o banheiro, eram 2 tabuinhas, era assim lá meio no riacho. Fui aprender a cuidar de galinha, fui aprender como tirar leite. Isso era muito bom, os professores aprendiam muito. Hoje mudou a história, né? Primeiro, eu vou falar umas coisas que vocês vão achar um absurdo, né? Eu acho que a população toda vai achar absurdo. Eu sei por que tanto ministério lá em Brasília. Eu fazia tudo aquilo em residência. Porque eu acho que o povo mora no município, o município tem que ficar com a maior arrecadação. Eu acho que o governo estadual deveria ser uma coordenação de municípios, do Estado, né? A coordenação de Estado. E o governo federal, uma coordenação de estados. Entendeu? Para poder organizar melhor esse negócio. Por quê? É muito município, os recursos se perdem até chegar no município. Isso eu acho assim, um absurdo, né? As emendas parlamentares, eu acho um absurdo isso também. Pelo seguinte, a Câmara dos Deputados e o Senado fica de joelhos para receber as verbas. Quando acaba, é um direito de cada município, é um direito do Estado receber as verbas. Coloque no orçamento. Coloque no orçamento, tem que dizer, eu trouxe determinada verba, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, o maior trabalho de um parlamentar é fiscalizar o poder executivo. É esse o trabalho dele. Fiscalizar como está sendo aplicadas as verbas. Esse monte de ONG que não tem fiscalização, não tem nem como o governo fiscalizar todas essas ONGs e OCIPs, né? Com isso aí prejudica o país. Então, essa questão de emenda parlamentar é uma coisa que eu brigo muito. Eu acho que não tinha necessidade dessas emendas parlamentares. Os orçamentos são discutidos nas comissões. Então, tem uma comissão de orçamento. Então, cada Estado pode se manifestar ali. Manifestou, viu quais são os problemas maiores do Espírito Santo, coloca no orçamento ali. E é um direito do Estado receber aquele dinheiro. Existem os conselhos de assistência social. Existe o Conselho de Educação, o Conselho da Merenda. Devemos participar e fiscalizar, porque através dali é a participação popular. E, no entanto, os governos fazem até de propósito, não colocam pessoas para assessorar esses conselhos, que todo conselho tem que ter contador, tem que ter advogado, para poder ajudar a entender os projetos que são encaminhados a esses conselhos. Porque todo projeto de um município é encaminhado ao Conselho Municipal de Assistência Social. Então, esse conselho tem que ter apoio. A mesma coisa se diz com relação à educação. Então, tem que haver um apoio para que esses conselhos possam avançar, porque é ali onde o povo vai se manifestar. Valdir Klug se emociona ao falar da amiga que conheceu em meio à militância. Ele seguiu o movimento da União dos Professores quando Mirth se destacava como liderança do magistério estadual. Particularmente, passei a conhecê-lo em 76, quando eu ingressei na Escola Polivalente e já havia um movimento pró-abertura política e a professora Mirth liderava no Espírito Santo, né, esse movimento de vanguarda dentro do movimento sindical. Existiam vários movimentos, mas a professora Mirth já era uma vanguarda. Quer dizer, o papel de professora, de mulher, né, e num período difícil da ditadura, a professora Mirth se destacou e tinha uma liderança
estadual muito forte no meio do magistério e também no magistério nacional, que ela era destaque no magistério nacional. Que a professora Mirtes podia ter se projetado mais na política, porque ela teve uma votação espetacular para deputada federal, foi eleita, e ela, na minha visão hoje, é que ela foi eleita pela classe média do Espírito Santo. Quer dizer, com a ajuda dos professores, mas da classe média, que né, era novidade e assim por diante. Quer dizer, essa pessoa que é eleita pela classe média tem que ter um cuidado muito grande e um zelo, né? Posteriormente, as coisas foram dificultando, porque você, enquanto você é sindicalista, as coisas são mais fáceis. Quando você passa a ser parlamentar, você precisa responder algumas coisas. Então, quer dizer, essas dificuldades que ela tinha, né? Ela era PMDB, o governo do estado era PMDB, então ocorreu também um surgimento de várias lideranças na época, né? E foi uma pena, porque ela tinha uma cabeça muito grande, pena que ela não participou como parlamentar na Constituinte, mas teve um papel muito grande, né, de bastidor na Constituinte, né, e posteriormente ela foi secretária de Estado, né, na área social, porque Mirtes sempre teve uma visão de serviço público muito de respeito à coisa pública, né? Eu me emociono quando falam nela, porque apesar de ser uma grande líder política, a Mirtes não perdeu a característica, a simplicidade, a alegria, né? E assim por diante. Para Guilherme Lacerda, que acompanhou a trajetória de Mirtes no processo de democratização do país, ela é uma referência da história política recente do Espírito Santo. Eu acompanhava a pessoa dela, a figura dela, enquanto liderança do Sindicato dos Professores, num momento difícil, no momento da redemocratização do Brasil, e que ela teve uma atuação muito importante aqui no nosso estado. Depois ela foi deputada federal, né? Uma mulher combativa, uma mulher comprometida, uma mulher que não ficava e não fica em cima do muro, uma mulher que tem opinião sobre as coisas. E mais recentemente, já agora depois do ano 2000, quando nós fomos secretários da primeira gestão em Vila Velha, da Prefeitura de Vila Velha, eu era secretário de Finanças em 2000, 2001, até 2003, não é? E ela era secretária de Bem-Estar Social. E o relacionamento meu com ela, embora a secretária de Finanças já tenha que ser muito rigoroso, né? A gente sempre pode liberar recursos, como os outros secretários gostariam, o relacionamento com ela foi o melhor possível, porque eu constatei a tenacidade dela, a disposição, o entusiasmo dela em fazer as coisas acontecer. Nós víamos, e eu vi muito isso, a equipe dela com brilho nos olhos, trabalhando com entusiasmo. Então ela sabe envolver as pessoas. Mirtes Bevilacqua é uma colecionadora de grandes amizades. O deputado Luciano Rezende é a prova viva disto. Mirtes é uma pessoa muito importante na minha vida. Mirtes é uma professora, foi amiga da minha mãe, que já faleceu durante muito tempo. Elas participaram da organização do Sindicato de Professores no Espírito Santo. Minha mãe foi professora de rede pública, estadual e da Prefeitura de Vitória, faleceu professora, e a Mirtes sempre foi amiga e contemporânea dela. A Mirtes foi a nossa primeira deputada federal do nosso partido, o PPS, que inclusive atualmente Mirtes continua na direção regional do partido, conosco, é um orgulho muito grande, e foi uma mulher que abriu os caminhos para a mulher ser respeitada nas atividades sociais, políticas, empresariais. Então, numa época em que isso era uma exceção. Hoje, felizmente, nós temos mulheres em todas as áreas, cada vez ocupando mais espaço, uma presidenta, o que manda uma mensagem muito positiva para todas as mulheres do país em relação à sua potencialidade. E numa área difícil como a política, porque a política requer muito dos políticos, né? E uma mulher, além das atividades profissionais e políticas, ela ainda tem a maternidade. Eu sou pai de 2 garotinhos, né? E sei como é difícil uma mulher conciliar trabalho com a maternidade. Por mais que nós, homens, sejamos companheiros
estejamos dispostos a ajudar, mas a maternidade é uma coisa muito exclusiva da mulher. E conciliar atividade política, maternidade e atividade profissional é quase que um esforço ser de Mulher Maravilha, que, aliás, é uma característica muito marcante das mulheres, né? Determinação e capacidade, força para fazer coisas que nós, homens, ficamos admirados. Uma passagem muito bonita na minha vida. A Mirtes e minha mãe, como eu falei, eram muito amigas. E minha mãe, quando ficou grávida e eu nasci, eu recebi o nome de Luciano por causa do pai da Mirtes. Foi uma homenagem que mamãe fez ao pai da Mirtes. Elas eram muito amigas, então isso nos liga para o resto da vida.